Olá pessoal do nono ano do Romualdo, né? Esse vídeo é para vocês, né, sobre a semana 1 do PET 5 de História. Vamos ao PET, né, para ver o que tem de material, o que tem no material de vocês sobre o conteúdo e a partir dele, né, que a gente vai trabalhar. Seguinte, além do material, desse material, né, que vocês têm disponível, eu vou deixar também, né, no Google Classroom, onde vocês podem localizar o conteúdo dessa semana no livro didático de vocês. Seguinte, eu vou falar nessa videoaula a partir do material do próprio PET e também a partir de um mapa mental, que é esse mapa mental que está aqui, que também vai estar disponível para vocês no nosso Google Classroom. Então vamos ao PET, né, que é o material de apoio, né, que todos vocês têm e que vai direcionar o nosso conteúdo dessa videoaula. Seguinte, o conteúdo aí é o período democrático, que vai de 1945 até 1964. Esse período ele é chamado de período democrático em função de ocorrer eleições frequentemente, né, eleições normais ao longo de todo esse período, e esse período também é chamado de populista, em função de que Vargas, né, inaugura o populismo no seu segundo mandato. Seguinte, o conteúdo aí, né, está relacionado à história do Brasil, né, de 46 a 64, tem um conjunto de questões que fazem parte desse período. A gente tem o êxodo rural, né, que a população brasileira começa a mudar de maneira significativa, ela começa a sair do campo e estar mais presente nas cidades, entre outros fatores. Seguinte, não tem, né? Começa na página 63 e já vai para a página 64 com as atividades. Não tem nenhum material disponibilizado, né, direcionado para vocês nessa semana. Então, por isso é fundamental que vocês vejam essa videoaula, leiam o livro didático de vocês, né, nas páginas que está discriminado aqui no Google Classroom, para que vocês possam entender, né, o conteúdo. Lembrando que nós, professores, estamos disponíveis para vocês através do chat do aplicativo Conexão Escola. Seguinte, eu vou utilizar esse quadro comparativo para depois eu ir para o mapa mental, que é no mapa mental que eu vou falar de cada um dos governos do período democrático. Ao longo de todo o período democrático, que vai de 1945, né, quando Vargas sai do poder, até 1964, quando é instalada a ditadura militar no Brasil, existem projetos em disputa ao longo desse período. A gente teve, né, 5 presidentes eleitos, alguns mais nacionalistas, outros mais liberais. Então é fundamental, muito importante que a gente entenda o que o projeto nacionalista defende e o que o projeto liberal defende. São projetos bastante diferentes, né, no seu conteúdo, né, no que eles propõem. Seguinte, o projeto nacionalista aí, né, o principal líder vai ser o Getúlio Vargas, enquanto que o projeto liberal vai ser o Carlos Lacerda. Para o projeto nacionalista, o Estado deve intervir na economia, direcionar nas áreas estratégicas, como petróleo, siderurgia, transporte, enfim. Incentivar que o setor privado faça investimentos no país, mas é o Estado que vai direcionar, que vai orientar como que esses investimentos vão ser realizados. Enquanto que o projeto liberal ele defende uma menor participação do Estado na economia. Para o projeto liberal, a economia deve caminhar com menos intervenção possível do Estado. O próprio mercado, né, as leis de mercado é que vão organizar o próprio mercado. O desenvolvimento, né, ele vai apoiar-se essencialmente em empresas privadas, brasileiras e empresas estrangeiras, sem intervenção do Estado, sem ou com a menor intervenção possível do Estado. Um outro ponto bastante diferente entre o projeto liberal e o projeto nacionalista é com relação à entrada de capital estrangeiro. O projeto nacionalista vai permitir, né, a entrada de capital estrangeiro, mas o Estado deve exercer algum tipo de controle sobre essa entrada de capital internacional. Enquanto que o projeto liberal não. Ele defende que as empresas estrangeiras deviam ter liberdade total para atuar no Brasil. Um outro ponto importante, né, que vai diferenciar o projeto liberal do projeto nacionalista é com relação aos lucros que essas empresas que estão presentes no país obtêm no nosso país.
Para o projeto nacionalista, algum tipo de parte desse lucro deveria ser reinvestido ou reaplicado no próprio país. Enquanto que o projeto liberal defende que não haja nenhuma necessidade de prender uma parte do lucro das empresas estrangeiras aqui no país. Prender, que eu estou falando, não que o projeto nacionalista vai pegar o lucro dessas empresas, mas o projeto nacionalista defende que haja um reinvestimento dentro do próprio país, enquanto que o projeto liberal defende que as empresas estrangeiras possam retirar totalmente, né, 100% do seu lucro, sem nenhuma necessidade de reaplicar parte do lucro aqui no país. Um outro ponto interessante de observar com relação à diferença do projeto nacionalista e a diferença do projeto liberal é com relação ao governo. Né? Para o projeto nacionalista, o governo devia manter uma posição de independência em relação aos Estados Unidos. Vale lembrar que nesse período de 46 até 64, nós estamos durante o processo da Guerra Fria, né? Na disputa política e ideológica entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para o projeto nacionalista, o Brasil deveria adotar uma política mais neutra com relação à disputa desses dois grandes países, enquanto que o projeto liberal ele vai defender um alinhamento do Brasil com os Estados Unidos. Uma observação importante aí que tem para a gente destacar é que os defensores do projeto liberal eles são essencialmente moralistas, anticomunistas e antigetulistas. Isso é uma característica, né, dos defensores do liberalismo no Brasil ao longo desse período democrático. Essas diferenças, né, que eu estou destacando aqui, né, que o próprio Pet traz, são fundamentais para a gente entender o comportamento de cada um dos presidentes eleitos ao longo do período democrático. Então vamos ao próprio mapa mental que eu estou trazendo aqui para vocês, e é a partir dele que a gente vai entender cada um desses governos. É esse mapa aqui. Seguinte, o primeiro presidente, né, eleito depois que Vargas deixa o poder em 1945 vai ser o Eurico Gaspar Dutra. Ele vai ficar de 1946 até 1950. Uma das principais coisas, né, que ocorreu durante o seu governo vai ser a Constituição de 1946. Essa Constituição ela vai estabelecer várias determinações, várias regras. Né? A Constituição, conforme a gente já sabe, é um conjunto de regras de um determinado país. E essa Constituição de 1946 ela foi implementada implementada e passou a valer em 1946 no nosso país. Ela vai definir, entre outras coisas, né, a divisão do poder, a forma de organização federativa do Brasil, enfim, várias características que a gente tem, que a gente conserva no nosso país até hoje. Além dessa Constituição, uma outra coisa importante adotada durante o governo Dutra vai ser o alinhamento com os Estados Unidos. Conforme eu acabei de falar para vocês anteriormente, o Dutra ele faz parte do projeto liberal, então ele vai defender um alinhamento aos Estados Unidos. E em função desse alinhamento, ele vai perseguir os comunistas e o Partido Comunista Brasileiro, que tinha sido permitido, né, o seu registro em 1946, inclusive senadores foram eleitos, deputados foram eleitos pelo Partido Comunista Brasileiro, mas em função desse alinhamento, dessa política anticomunista, né, adotada pelo Dutra, acaba que o registro do Partido Comunista é cassado em 1947 e os deputados e senadores eleitos por esse partido perdem o mandato. Vale lembrar que esses comunistas, né, eles estiveram presentes na Assembleia Nacional Constituinte e deram contribuições importantes, né, no debate sobre a Constituição do país. Mas em função do governo de Dutra ser anticomunista, o Partido Comunista acabou perdendo o seu registro em 1947. O governo Dutra, né, ele vai adotar como principal política econômica o plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Essas seriam as diretrizes de investimentos prioritárias, né, que esse governo deu ao longo do seu governo.
Entretanto, apesar de prometer muito, o governo Dutra ele não conseguiu efetivamente apresentar resultados. Saúde, alimentação, transporte e energia. Nós tivemos alguns investimentos na área de alimentação, né? O Brasil desde sempre é um país que produz muito alimentos, mas as outras áreas como saúde e energia não foram bastante significativos. Especialmente o setor de transporte, né, não avançou muito ao longo do governo Dutra. Nós tivemos poucos investimentos do governo federal, né, nessa área. Enfim, isso aqui são só alguns destaques, né, com relação ao governo Dutra. Vocês podem, no livro didático, né, ter mais acesso ao conteúdo mais detalhado do governo dele. Em 1950 ocorrem as eleições. Quem vai ganhar as eleições vai ser Getúlio Vargas. Lembrando que o Getúlio Vargas, né, já esteve na presidência, né, de 1930 até 1945. Entretanto, ele sai após a Segunda Grande Guerra Mundial, mas mesmo assim ele ainda tinha um grande apoio popular. O Getúlio Vargas ele ficou conhecido inclusive como pai dos pobres, né, em função das várias políticas sociais e trabalhistas que ele criou ao longo do seu governo, né, ao longo da era Vargas, né, de 1930 até 1945. Vargas fica na presidência, né, de 1951 até 1954. E diferentemente de Vargas, diferentemente de Dutra, Vargas adota uma política mais nacionalista. Ele não é liberal, ele vai adotar uma política de valorização das empresas nacionais, né, dos interesses nacionais. Falando disso, inclusive, ao longo do governo Vargas, desse segundo governo, começou a ter indícios de que no Brasil teria petróleo. E inclusive Vargas encampa a campanha "O Petróleo é Nosso". Essa campanha dizia que o petróleo que fosse encontrado aqui no Brasil deveria ser extraído, explorado por uma empresa brasileira. Isso por Vargas ser nacionalista. O projeto liberal defendia que qualquer empresa estrangeira pudesse explorar o petróleo que aqui fosse encontrado. Mas Vargas, como presidente, como nacionalista que era, vai acabar encabeçando essa campanha e vai conseguir criar a Petrobras em 1953. A Petrobras vai ter um monopólio de extração, isto é, só ela poderia explorar o petróleo brasileiro. A Petrobras, que existe até hoje, é a maior empresa brasileira da atualidade. Essa política nacionalista fez com que Vargas, além de defender a criação de uma empresa petrolífera, né, para explorar o petróleo encontrado no Brasil, Vargas inicia um processo de estatização ou criação de novas empresas estatais, para que o Brasil, além de explorar o petróleo, pudesse explorar a metalurgia e a siderurgia aqui existentes. Além disso, o Vargas defendia que as empresas estrangeiras que aqui estivessem deixassem uma parte do seu lucro para ser reinvestido aqui no próprio país. Vargas não consegue levar isso a cabo, né, não consegue fazer com que esse projeto vingue, né, com que esse projeto vença, e acaba sofrendo muita pressão, tanto de setores da imprensa nacional, como também de setores estrangeiros, né? Vargas, inclusive, não conseguia ter um trânsito na perspectiva democrática, porque ao longo da era Vargas, né, de 1930 a 45, ele foi totalmente autoritário, ele tinha o poder centralizado nas suas mãos. Agora, nesse segundo governo, né, com a necessidade de que o Congresso, né, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovassem tudo que Vargas pretendia fazer, ele vai ter um pouco de dificuldade em lidar com esse processo democrático. O fato é que Vargas ele não aguenta a pressão, né? As chamadas aves de rapina, né? Os grupos políticos e econômicos que estavam desestabilizando o seu governo vão fazer com que ele suicide em 1954. O suicídio de Vargas ele é interessante porque
causou muita comoção nacional. Conforme eu disse agora há pouco, Vargas ele era muito querido por uma grande parte da população em função dos avanços sociais e trabalhistas que ele concedeu, de certa forma, ao longo do seu governo. Mas o fato é que ele não aguenta a pressão internacional e nacional que tinha sobre o seu governo, em função dele defender o projeto nacionalista. O Carlos Lacerda, né, que era jornalista, sofre um atentado, inclusive um motorista do Vargas, né, esteve envolvido nesse atentado. Acaba que a imprensa vai acabar noticiando que Vargas seria o mandante, né, desse atentado. Após mais esse episódio, né, Vargas não aguenta a pressão e suicida em 1954, dando início aí, né, ao fim do seu governo. Né. Ele diz o trecho, vou colocar para vocês no Google Classroom a carta testamento, né, do Getúlio Vargas, que é belíssima. Ele escreve coisas muito bonitas para a população brasileira. E no final ele vai dizer que deixa a vida, né, para entrar na história. É uma carta belíssima que vale a pena vocês lerem. Vargas, então, não completa o seu mandato em 1954, inclusive tem uma tentativa de golpe em 1964, né, pelo Exército Brasileiro, mas esse golpe não vai vingar, né, porque o general Lott vai acabar garantindo a posse do presidente eleito. Em 1955, quem assumiu foi o vice de Vargas, né, Café Filho. Em 1955, ocorrem as eleições e quem vai ser eleito vai ser o nosso mineiro, conterrâneo aqui, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek é o ápice do chamado nacional desenvolvimentismo, né, que vai ser um projeto político-econômico, né, defendido pelo Estado brasileiro, especificamente no governo Juscelino Kubitschek. Ao longo de todo esse governo, mas especialmente ao longo de todo o período democrático, mas especialmente no governo Juscelino Kubitschek. O Kubitschek, então, vai ficar de 1956 até 1961. Ele é defensor desse nacional desenvolvimentismo. Ele vai contrair vários empréstimos internacionais, né, especialmente com o Fundo Monetário Internacional, né, para promover o desenvolvimento econômico do país. Vai ser responsável, né, pela criação do plano de metas, né, que estabeleceu várias metas para várias áreas, vários setores da economia brasileira. E também ele é o responsável, né, pela criação de Brasília, né, pela construção, melhor dizendo, de Brasília. Ele vai chamar, né, o Oscar Niemeyer, né, para projetar a cidade de Brasília, que hoje é a capital federal. A mudança de Brasília, né, se dá em 1961, inclusive, né, isso não é um plano especificamente do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek. Esse plano já era uma necessidade do país já desde a década de 1930, porque nós precisávamos ocupar mais o centro-oeste brasileiro. A parte que hoje, né, o centro-oeste do Brasil, era pouco povoada. Então, com a mudança da capital federal para o centro-oeste, né, para o que hoje é o estado de Goiás, trouxe um maior povoamento dessa área, né, que era uma necessidade brasileira. Então o governo de Juscelino Kubitschek, né, vai ser marcado aí pela construção de Brasília, vai ser marcado pelo crescimento econômico bastante significativo, mas todo esse crescimento econômico ele foi feito através da contração de empréstimos internacionais. Ao longo desse desenvolvimento, né, esse desenvolvimento possibilitou o desenvolvimento da chamada indústria de base. O que é a indústria de base? São as indústrias que fabricam bens duráveis, geladeira, fogão, carro, enfim. Essa indústria de base ela foi muito significativa no governo de JK. Inclusive é nesse momento do governo de JK que começa a vir as primeiras fábricas de automóveis, né, para o nosso país. Enfim, é isso, o governo JK, né, fica aí de 1956 a 1961. E é em 1961 que é inaugurada, né, a nossa capital federal da atualidade, que é Brasília.
Seguinte, em 1961, né, quem foi eleito presidente do país foi um camarada chamado Jânio Quadros, um camarada excêntrico, conservador, que conseguiu articular uma campanha eleitoral, né, baseada no combate à corrupção. Dizia que ia varrer a corrupção do nosso país. Inclusive o símbolo da sua campanha foi a vassoura, né, porque ele dizia que ele iria varrer, acabar com a corrupção do nosso país. Só que ele fica pouquíssimo tempo no governo. Ele fica menos de um ano, ele fica em 1961. Então ele promete acabar com a corrupção, vai defender os costumes e a moralidade, inclusive ele é responsável, ele faz um decreto que proíbe ringa de galo, uso de lança-perfume, uso de biquínis nos desfiles de Misses, enfim, ele defende uma pauta conservadora nos costumes. Mas, conforme eu disse para vocês, ele foi um presidente excêntrico, porque apesar dele defender a moral e os bons costumes, ele rompe com os Estados Unidos, né? Começa a fazer uma política de neutralidade naquela disputa lá entre Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele começa a ter uma posição de neutralidade, vai condecorar o Ernesto Che Guevara, né, que era um líder da esquerda latino-americana. Enfim, ele é um camarada extremista, um camarada excêntrico. Ao mesmo tempo que ele defendia a moral e os bons costumes, né, impedindo ringa de galo, uso de biquíni, uso de lança-perfume na população, ele acaba trazendo desgastes políticos quando ele vai condecorar o Ernesto Che Guevara, e também quando ele rompe, né, começa a assumir uma política de neutralidade nas relações externas, né, brasileiras. Inclusive a tentativa de ganhar apoio político dele não foi feliz, porque ele entrega uma carta de renúncia para o Congresso, porque ele imaginava que o Congresso teria poucas pessoas, né, poucos deputados, e com isso essa carta não poderia ser votada. Entretanto, ele errou a estratégia, porque no Congresso Nacional tinha pessoas, né, tinha um número de deputados que davam o quórum, né, que davam o mínimo para votar a carta de renúncia dele, e o Congresso aceita essa carta de renúncia, causando um efeito contrário do que ele pretendia. Ele achava que mandando, né, enviando a sua carta de renúncia, o Congresso não poderia votar, a popular imprensa, né, ia noticiar esse fato, a população ia ficar sabendo, ia pedir que ele permanecesse no país, como presidente, né, do país. Mas isso não ocorreu porque o Congresso Nacional aprovou a sua carta de renúncia. E aí o vice-presidente do Jânio Quadros era o João Goulart, que neste momento, em 1961, estava em viagem oficial na China. A China que era um país comunista, né? Um país que tinha acabado de passar por uma revolução comunista e que não era muito bem vista, né, pelos liberais brasileiros. Inclusive vai ter toda uma disputa para a permissão ou não do João Goulart como presidente do país. Começa a haver uma campanha de que ele não deveria assumir, porque ele era tido como comunista, ele era tido como defensor dos trabalhadores. Porque, inclusive, ao longo do governo Getúlio Vargas, o João Goulart tinha sido ministro do Trabalho. Quando o João Goulart foi ministro do Trabalho, ele promoveu, né, ele junto com o Getúlio Vargas, promoveu o aumento de 100% do salário mínimo. Isto é, dobrou o salário mínimo. Então, para os defensores do projeto liberal, João Goulart não era tido com bons olhos. O fato é que, em função de não quererem, né, não queriam deixar ele assumir, vai acabar ocorrendo uma armação política para que o Brasil, né, adotasse o parlamentarismo. No sistema parlamentarista, o presidente João Goulart, né, ele é presidente, mas ele não tem
muito poder administrativo. Ele não consegue controlar efetivamente o país. Inclusive, só foi possível, né, a posse do João Goulart em função dessa manobra e em função também de que ocorreu a chamada campanha pela legalidade. A campanha pela legalidade ela foi encabeçada, né, pelo Leonel Brizola, que era parente, né, tinha parentesco com João Goulart, e que defendia que legalmente quem deveria assumir a presidência do país era o João Goulart, porque ele era vice do Jânio Quadros. Então, segundo a Constituição, segundo a legalidade, quem efetivamente deveria assumir era o João Goulart. Então, a campanha pela legalidade, mais essa armação política, né, de trocar o sistema político brasileiro de presidencialista para parlamentarista, acabou permitindo que o João Goulart assumisse a presidência em 1961. Seguinte, então, de 1961 até 1963, ele fica sendo um presidente, mas quem é o primeiro-ministro? O Tancredo Neves. Tancredo Neves, que vai efetivamente controlar a política econômica do governo central. Mas o João Goulart ele conseguiu fazer o chamado plebiscito. Um plebiscito é uma consulta popular, uma consulta que o governo faz para decidir alguma coisa. Nesse plebiscito que foi perguntado para a população era se ela queria que retornasse o presidencialismo ou ela queria que permanecesse com o parlamentarismo. O presidencialismo ganhou. Assim sendo, João Goulart ele passou a ter mais poderes, né, no governo federal. Ele pôde controlar melhor o governo executivo, né? E ele começou a tentar implementar o que ele defendia. E o que ele defendia eram as chamadas reformas de base. As reformas de base é um conjunto de políticas públicas que iriam modificar várias coisas no país. A educação, haveria uma reforma fiscal, uma reforma eleitoral, haveria reforma agrária. O João Goulart ele tinha muita influência dos grupos de esquerda do país. As ligas camponesas, o Partido Comunista Brasileiro, né, que por mais que estivesse na ilegalidade, né, acabava apoiando o João Goulart. Os movimentos sociais, os movimentos populares apoiavam o João Goulart. Os setores de esquerdas e populares apoiavam o João Goulart e defendiam a implementação dessas reformas de base. Essa reforma de base nada mais era do que um conjunto de modificações que eram necessárias, que até hoje são necessárias para a população brasileira, mas que, em função dessa defesa das reformas de base, João Goulart vai acabar sendo ameaçado. Setores conservadores e setores defensores do liberalismo, né, do projeto liberal, não veem com bons olhos a atuação do João Goulart e começa a se articular no país em 1963, 1964, um golpe de Estado. Essa articulação, inclusive, ela tem participação dos Estados Unidos, tem participação da imprensa brasileira, tem participação de grupos dos movimentos sociais. Inclusive, em 1964, né, vai ser feita a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O nome é bonito, né, parece que é a defesa de valores cristãos, de valores morais, mas nada mais foi do que um grupo que estava se articulando para retirar João Goulart do poder. É isso, né? Eu vou falar mais com vocês sobre esse período pré-golpe, quando a gente foi estudar a ditadura militar brasileira. Enfim, espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, né, pode chamar, pode perguntar no chat do aplicativo Conexão Escola. Abraços e até mais.